galerinha, tudo bom? Vamos para mais uma aula de hoje. Eu sou o professor JP e hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre história. Vem comigo! E aí galerinha, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a Reforma Protestante, que foi um movimento lá no continente europeu, que ele acontece a partir mais ou menos de 1450, marcado também por ter acontecido em conjunto com o renascimento cultural lá nesse continente. Tem um vídeo aqui no canal já que vai falar sobre o renascimento cultural, não deixem de conferir. Bom, esse movimento chamado de Reforma Protestante, ele é marcado por diversos questionamentos sobre o poder da igreja naquela sociedade. Alguns dos questionamentos é sobre a indulgência e a simonia. Que palavras são essas, JP? Palavra estranha, né, pessoal? Então, indulgência era uma carta, né, uma espécie de papel vendido pela Igreja Católica para perdoar os pecados de pessoas vivas ou pessoas mortas. E já a simonia era a venda, né, de relíquias consideradas sagradas pela Igreja Católica. Diversos conflitos, então, estavam acontecendo, não só questionamentos, muitos conflitos nesse período. E tinha a insatisfação da burguesia, que era uma classe em ascensão, porque a burguesia visava o lucro, enquanto a Igreja Católica não acreditava, né, não aceitava o lucro. Os principais líderes dessa reforma protestante, desses questionamentos perante a Igreja Católica, nós vamos falar de Martinho Lutero, na Alemanha, que escreveu 95 teses. Nessas 95 teses ele defendia, ele acreditava que a salvação devia ser pela fé, fato este que a Igreja Católica nesse momento não acreditava. E ele era um monge agostiniano, então ele era um membro da Igreja Católica e que passa então a questionar o poder da Igreja Católica. Ele também era contra a venda dessas indulgências e nessas 95 teses que foram pregadas foi ordenada, né, a prisão. Mas alguns nobres lá na Alemanha não permitiram que Lutero fosse preso. Em 1555 foi assinado um acordo, que é o Acordo de Paz de Augsburg, em que deu liberdade para que os nobres de cada região da Alemanha decidissem, tomassem suas decisões sobre a fé da população. Tivemos, né, um francês, que era Calvino, era um teólogo francês, que estimulava e acreditava no lucro e no trabalho. Ele estimulava que as pessoas pudessem sim ter lucro, um questionamento, né, uma insatisfação de outros membros ali da Igreja Católica, e ele também estimulava o trabalho honesto. O Calvino foi influenciado pelo Lutero, ele teve uma influência do Lutero, e suas teses, suas crenças se propagaram principalmente na Suíça. Por quê? Porque ele teve que fugir da França por perseguição religiosa. Tivemos também na Inglaterra o rei Henrique VIII, né? Que o Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão, ele tinha um relacionamento, mas não tinham filhos do sexo masculino. Para dar continuidade na dinastia Tudor, ele então pediu que a igreja autorizasse o seu divórcio, a separação com a Catarina. A igreja não autorizou. Então o que o Henrique vai fazer? O Henrique ele propõe um ato, que é o Ato de Supremacia, que foi assinado em 1534, foi autorizado em 1534. E nesse ato ele se torna então o líder supremo da igreja na Inglaterra. Com isso, todos os bens da igreja são confiscados, né, da Igreja Católica são confiscados na Inglaterra, e o anglicanismo passa a ser a religião oficial, em que o líder dessa igreja lá na Inglaterra é também o líder, né, o líder político ali também. Como resposta, a Igreja Católica organiza o Concílio de Trento, que ocorreu entre 1545 e 1563, e nesse Concílio de Trento foram debatidos sobre os dogmas, sobre as questões da Igreja Católica, uma nova Igreja Católica. Surge então o Index, que era uma lista sobre os livros autorizados pela Igreja Católica, e surge também, assim, reafirmado que a fé é o que salva as pessoas e não as boas obras. Por hoje é só e até o próximo vídeo.